Como regar as plantas de dentro de casa? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje, a gente vai ser um vídeo falando sobre rega, a pedido de uma inscrita aqui do canal, é user GQ1X. Ela não colocou o nome, né, gente? Mas hoje ela escreveu assim pra mim, ó. Minha linda, faz um vídeo, por favor, de como regar as plantas dentro de casa, para não sujar o chão com a terra. Podemos usar um regador pequeno? Beijo, te adoro! Um beijo pra você, não sei seu nome, né? Porque não aparece ali. Então, gente, hoje eu vou trazer esse vídeo para mostrando pra vocês como regar as plantas de dentro de casa. Falar sobre rega. A primeira coisa que todo mundo precisa saber, né, gente, é que quando a gente vai regar, não existe uma regra fixa de quantas vezes a gente precisa regar. Ah, Ângela, reguei segunda, quarta e sexta, né? A rega, gente, vocês precisam entender que ela modifica conforme o lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, gente, nos últimos meses choveu pra caramba, o substrato tá encharcado, tem muita umidade, né? Então, são fatores climáticos que interferem na rega. Ai, Ângela, eu moro aqui, vamos dar um exemplo, aonde eu moro faz muito calor, tá muito seco a temperatura, o ar tá seco, o vento tá seco, né? Então, logo, esse substrato, ele vai secar mais rápido do que aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, essas são coisas que a gente precisa observar. Aonde a gente mora faz calor de lascar? Então, provavelmente, a gente vai ter que ver o substrato, se ele já secou antes, né? Então, precisa regar primeiro. Como, por exemplo, vocês viram que ali fora hoje tá ventando pra caramba. E isso faz com que o substrato, ele seque mais rápido. Ai, mas Ângela, tá frio ainda também. Então, a gente precisa, ó, colocar o dedo dentro do substrato. Essa é uma regra, né, que não sai de moda nunca. Vou contar pra vocês uma história, gente. Lá quando eu morava no interior, na casa da minha avó, quando eu era uma criança ainda, né? E eu sempre acompanhava ela na hora de molhar as plantas, na hora de pegar a terra no mato, na hora de preparar o substrato, né? Na hora de pegar o esterco para preparar, para adubar as plantas, tudo isso eu acompanhava ela. E aí um dia eu me lembro disso ainda, né? Tava aqui guardado na memória, sabe aquelas lembranças que parece que às vezes apagam, né? E quando a gente lembra de alguma coisa, né? Isso vem à tona, né? Então, eu perguntei para ela, vó, mas como que eu vou saber quando que precisa regar a planta novamente, né? Daí ela disse assim, ela fala em alemão, né? Vou falar para vocês em português para vocês entenderem. Coloca os dedinhos na terra até você conseguir afundar dentro do vaso, que aí você nunca vai ter dúvida sobre quando regar a sua planta. E isso é uma das coisas, gente, que eu carrego para a vida. E assim, ó, isso é uma coisa que sempre dá certo, sempre funciona para mim, funcionava lá para minha avó, muito antigamente atrás, né? Então, são essas coisas que a gente aprende com nossos antepassados, que funcionavam e que funcionam aqui em casa e com certeza vai funcionar aí na sua casa, né? Ai, Ângela, mas eu não gosto de sujar a minha unha, né? Por causa da terra, né? Não sei o que, não sei o que. Tem gente que tem essas paranoias, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essas pessoas que, se você usa palito, né? Você não vai treinar o seu cérebro para saber identificar o que é seco e o que é molhado. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente coloca o dedo na terra, a gente sente como é que tá. Eu, pelo menos, eu sinto, né? Coloquei o dedo lá na terra, nossa, tá seco, né? O cérebro me avisa, tá seco. Eu vejo aqui assim, quando eu tiro o meu dedo do substrato, o dedo tá seco, então eu preciso regar. Ah, o meu dedo saiu sujo, com terra grudada, eu não preciso regar. Isso acontece muito, né?
Então, dessa forma eu sei quando que eu preciso regar e quando eu não preciso regar. Uma das perguntas que eu recebi bastante aqui no meu Instagram, gente, é que eu vejo que as pessoas, elas colocam uma dificuldade muito grande, né, para regar as plantas dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, ter tantas plantas assim, só penso na trabalheira que vai dar quando eu vou regar as plantas, né? Meu favor, que trabalho desnecessário regar as plantas. Vocês estão vendo como a mentalidade das pessoas trabalha, porque elas vejam trabalho em tudo, até cuidar de uma planta, né? Assim como eu rego as plantas, eu subo no banquinho, até tá aqui, ó, para regar as plantinhas lá de cima. Por quê? Porque aquela samambaia, ela não gosta de ser tirada do lugar. Então, são coisinhas que no final das contas fazem toda a diferença no cuidado com as plantas, né? Então, são uma coisa aqui, uma coisa lá, somando tudo junto, né? Então, vai fazer toda a diferença lá no final, no cultivo, para você ter planta bonita por muito mais tempo. Isso faz ou não faz sentido para vocês, gente? Que são várias coisas que a gente vai observando ao longo do tempo, né? Imagina se você acha trabalho para tudo, então realmente vai dar trabalho você regar as plantas. Vamos começar do princípio. Ângela, como que tu faz para regar as plantas pendentes para não sujar? Aqui, gente, vocês podem ver que a minha samambaia, né, ela não tem cachepô, então ela tá cheia de furinhos embaixo, né? Aqui também a minha Scindapsus exótica, né? Elas não têm cachepô embaixo. Então, como que eu faço para regar para não sujar? Primeira coisa que eu faço, eu subo aqui no banquinho, gente, tiro elas, levo lá para fora e rego com a água da chuva. Então, sempre eu faço dessa forma, né? Essas outras aqui que estão no cachepô, essa samambaia aqui, gente, eu tirei ela de dentro do cachepô e levei ela lá pra fora também e reguei. O Philodendron limão, Rio, gente, e a jiboia prateada, eu reguei elas aqui dentro de casa no cachepô. Eu subi aqui em cima no banquinho, peguei aquela garrafa d'água e reguei elas. A mesma coisa, gente, eu faço aqui com a Rhaphidophora, ó. Por quê? Se eu deixar ela aqui dentro, sem pegar a água aqui nas folhas, né? Então, a Rhaphidophora, eu gosto de levar ela pra fora pra regar. Agora no inverno eu tô regando ela aqui dentro, mas daqui a pouco, quando esquentar um pouquinho mais, gente, eu preciso levar ela pra fora, porque a falta de água nas folhas gosta de aparecer cochonilha de carapaça. Então, ela é uma planta que precisa dessa umidadezinha assim nas folhas, né? Então, eu vou pegar ela daqui e vou levar ela para fora, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam observar. Observar o que é que a planta gosta. A planta, ela gosta de um substrato mais úmido, como por exemplo a samambaia, né, gente? Ela gosta de um substrato mais úmido. Logo, você vai precisar regar mais vezes, né? Ela também é meio enjoada, ela também não gosta de ficar no vento, né? Então, várias coisinhas que ajudam a fazer com que o substrato, ele seque mais rápido. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. E quando a gente observa as nossas plantas, eu observo as minhas plantas sempre, né? Só de olhar, eu já sei quando eu preciso regar e quando eu não preciso regar, né? Então, eu já vou olhando aqui, assim, já vou caminhando aqui. Opa, aquela ali já tá meio com as folhas enroladas, né? Eu preciso regar ela, né? E assim, as minhas gurias também fazem assim, mãe, eu acho que tu esqueceu de regar aquela planta lá. Então, gente, elas, inclusive, já sabem dessas coisas que eu ensinei para elas, né? Mas a gente, por quê? Por causa da convivência, a gente vai treinando o nosso olhar, a nossa observação. E aí, vocês aí em casa também vão saber quando que as plantinhas, elas precisam ser regadas, né? Quando você vai ver que as folhas, elas estão enroladas, elas estão enrugadas. Quando as folhas já estão, quando o substrato estiver seco, você colocando o dedo dentro do substrato, você vai entender o quanto que isso é importante. Eu queria convidar vocês, gente, para a partir de hoje, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês comecem a colocar em prática técnica do dedômetro.
escrevem aqui embaixo, eu uso a técnica do dedômetro. Eu vou começar a usar a técnica do dedômetro. Gente, isso é fundamental, que vocês não vão... A chance de vocês perderem uma planta por excesso de rega, nossa, vai diminuir muito, assim, ó. A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é sobre o substrato. Eu sempre falo aqui que o substrato é a coisa mais importante numa planta. Até o simples fato de você regar, você vai poder, às vezes, mata a sua planta afogada, acaba perdendo a sua planta porque você regou demais, né? Então, quando você usa um bom substrato, a planta ela vai absorver a quantidade necessária, o substrato ele vai liberar a água aos poucos, mantendo a planta mais úmida por mais tempo, né? Então, são todas essas coisas que vocês precisam observar. Quando você usa um substrato ruim, né, como por exemplo, muitas vezes as peperômias, né, peperômia melancia, peperômia escanda, gente, é muito ruim o substrato que elas vêm plantadas. E aí você compra muitas vezes, às vezes pessoas compram no mercado, eu não tenho nada contra comprar planta do mercado, né, mas elas ainda vêm com aquele saquinho ao redor, né, ela fica bastante tempo abafada, muitas vezes as pessoas que trabalham lá não tem como cuidar, não tem tempo para cuidar, para dar atenção, e elas já acabam vindo debilitadas para nossa casa. E aí você vai lá regar. E por que eu tô falando isso, gente? Porque faz uma semana que alguém me comentou, me falando, disse, ai, Ângela, levei uma peperômia do mercado, eu reguei ela 2 vezes e olha, ela já está com as folhas podres. Então, por isso que é importante, gente, vocês observarem essas coisas que eu ensino tudo aqui, porque esses ensinamentos, gente, vale ouro. Por isso que vocês precisam prestar atenção. Comentem aqui técnica do dedômetro, que eu quero saber quantas pessoas que usam isso no cuidado com as plantas e que têm sucesso no cultivo. E quem não faz ainda, comenta aqui, vou usar a técnica do dedômetro, que eu vou saber, hein, pra mim saber. Plantinhas regadas, mãe? Sim, plantinhas regadas, aquela samambaia amazonas lá. A mãe descobriu que ela não gosta de ser tirada do lugar, né? Então ela não gosta de ser mexida muito. Então a mãe sempre sobe em cima do banquinho e aí rega ela lá mesmo onde ela está, para ela não sofrer muito quando você troca ela de lugar toda hora, porque ela é uma planta que não gosta de ser trocada de lugar. Então por isso a mãe rega ela lá onde ela está, para ela não sentir essa mudança de lugar. Por isso, gente, é fundamental na escolha do bom substrato, porque quando a gente não escolhe um bom substrato para nossas plantas, a chance de perdê-las é muito maior, porque eu sou uma pessoa que precisa cuidar bastante, porque eu tenho a mão pesada, né? Eu tô toda hora olhando para ver se não precisa regar, e quando eu rego bastante, né? Então, lá no curso Substratos Sem Mistérios, eu ensino a fazer os ótimos substratos que eu uso aqui na Flor de Camomila para as minhas plantas, né? Então, se você quer adquirir o curso Substratos Sem Mistérios, ele é online, você pode olhar, acompanhar pelo celular, e aí você não vai perder mais as plantas por regar demais, né? Por quê? Porque o substrato, ele é muito bom. Não vai ficar regando também todo dia, né? Então, a gente sempre precisa usar o bom senso. Eu vou deixar o link aqui, gente, ou vocês me chamam no WhatsApp. Quem quiser adquirir o curso Substratos Sem Mistérios, né? Porque é um curso maravilhoso e vai mudar a forma de vocês cultivar as plantas de vocês, né? Então, gente, é muito importante que vocês usem um bom substrato, aí sim que vocês não vão estar perdendo planta por regar. Então, a gente vai deixar aqui embaixo fixado nos comentários o link do curso Substratos Sem Mistérios. Gente, quero mostrar pra vocês, esse aqui é um cactuzinho da Amanda, ontem ele virou lá. Cactus também, gente, é uma planta que não precisa regar muito, mas esse daqui tá bem seco, né? Eu vou colocar um pouquinho de água dentro pra vocês verem, ó, como esse substrato, ele é bom, olha só. Ele já sai logo aqui a água embaixo, ó. Eu reguei um pouquinho, olha só, já tá pingando aqui embaixo. E aí, esse substrato que eu ensino, é esse substrato para cactus e suculenta, coração de mãe, zamioculca, rosa do deserto, todas essas plantas você vai poder
usar esse substrato para cactos, né? Como também para suculentas também. Então, isso sim vai fazer com que você tenha sucesso no cultivo. Agora, quando você vai regar novamente? Vai regar novamente somente quando esse substrato ele estiver seco. Então, são coisinhas que no final das contas são importantíssimas no cultivo das plantas. Aqui, gente, na loja, as plantinhas da loja, eu também levo todas elas para fora, rego as plantas e depois eu trago para dentro. Uma das coisas que vocês precisam ver bem certinho, gente, é com relação também às plantas de dentro de casa, que nem eu tenho aqui, ó. Todas elas eu tenho pratinho embaixo. Aquelas ali, gente, eu levo para fora. A samambaia, por exemplo, eu levo para fora, rego ela. Às vezes ela fica na chuva também. E aí, quando que eu vou trazer ela para casa? No outro dia, eu vou trazer ela para casa, gente, para dentro de casa, porque aí já escorreu toda a água. Ela tá com o substrato úmido, não vai ficar pingando aqui no sofá para não sujar. Então, são essas coisas que eu quero que vocês aprendam, né? Outra coisa que vocês também vão observar é aqui com relação à amaranta orbifolia. Ela também não gosta que eu fique levando ela para lá e para cá, então eu rego ela aqui mesmo, aonde ela está. Certo, pessoal? Como que eu faço, gente, para regar a Ficus lyrata que tá aqui? Por falar em Ficus lyrata, a gente já coloquei uma outra aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu ia adquirir uma outra maior para colocar aqui nessa parte aqui assim, ó? Eu adquiri uma mais altona, né? Eu queria uma mais alta ainda, né? Mas, por enquanto, essa aqui já tá bom, né? Então, o que foi que eu fiz com ela? Eu passei um paninho úmido em toda a folha da Ficus lyrata. Depois, eu reguei ela. Aqui, gente, na Ficus lyrata, eu não faço camada de drenagem. Eu só uso o substrato específico para Ficus lyrata que eu ensino lá no curso Substrato Sem Mistério. Tem um módulo onde eu ensino só sobre substrato para ficus, né? Então, como que eu vou regar aqui? Eu vou pegar a água, vou regar, vou deixar a água sair por baixo e aí eu vou deixar a planta lá fora escorrendo. Gente, esse substrato aqui, ele vai liberando aos poucos a água para a planta. Ai, Ângela, mas eu reguei ontem, quando que eu vou regar de novo? Somente quando o substrato estiver seco. Então, gente, agora, às vezes eu fico quase 30 dias sem regar. Por quê? Porque ainda fica lá embaixo, nas raízes, ainda tem umidade, ainda fica úmido. E Ficus lyrata, quando você rega demais e fica toda hora ali com um copinho de água, regando, você vai acabar perdendo a sua ficus. Ela vai começar a perder todas as folhas, vai começar a ter aquelas manchas marrom assim nas folhas. Por quê? Porque você não rega certamente, não rega da forma correta. E quando você usa um bom substrato, ele não ganha fungo de raiz, não ganha o apodrecimento que é bem comum na Ficus lyrata. Então, se você investe numa planta que tem um valor bem mais alto, né? Então, você precisa investir num bom substrato para que você mantenha essa planta bonita a longo prazo, né, gente? Então, sempre assim, né? Quando você vai regar Ficus, rega, deixa escorrer a água bem por baixo e aí só vai regar quando o substrato ele estiver seco. Então, como regar as plantas? Dessa forma como estou ensinando aqui no vídeo. Gente, eu quero que vocês também vão ali e assistam esse vídeo que eu coloquei aqui, plantas que odeiam água, né? Muitas pessoas disseram assim, ai, nenhum ser vivo vive sem água, né? Não foi isso que eu quis dizer, né, gente? Foi uma metáfora, né, de dizer que plantas que não gostam de ser regada demais, né? Ai, Ângela, eu cultivo minha planta, minhas ameucuca na água, né? Não é uma planta aquática. Eu cultivo jiboia na água, não é uma planta aquática, né? Então, se você cultiva, né, e você tá... As plantas que você coloca na água, gente, elas não vivem muito tempo bonitas, igual que nem você planta elas na terra e no substrato, né? Então, eu queria que vocês olhassem esse vídeo para vocês não regar demais essas variedades de plantas que eu falei aqui, porque elas não gostam de ficar com o substrato encharcado. E sim, se você deixar o substrato encharcado, a chance de vocês perderem, ela é muito grande. Então, vou deixar aqui
esse cardzinho aqui para vocês assistir esse vídeo de 13 plantas que odeiam água, então que você pode acabar perdendo por excesso de rega, né? Então isso é muito importante para vocês também entenderem um pouquinho sobre as plantas que não gostam de ser regadas a toda hora. Eu sei que às vezes a gente precisa controlar a ansiedade, segurar, né, o facho para que a gente não fique toda hora regando. Eu preciso me policiar, porque senão quando eu vejo já tô regando demais, né? E as plantas, elas apodrecem sim quando você rega demais, né? Então sempre precisa observar isso. Gente, uma das coisas que as pessoas pecam bastante na hora de saber quando regar é querer seguir uma regra de segunda, quarta e sexta. Não, gente. Rega a planta e depois você só vai regar quando o substrato estiver seco. Ah, Ângela, mas eu já reguei a minha Zemilcuca faz 15 dias, será que não preciso regar de novo? Gente, às vezes esses dias eu reguei, fazia 21 dias, ainda estava úmido o substrato, eu demorei mais tempo para regar. E outra coisa, gente, a Zemilcuca eu não rego depois que eu faço o replante dela, eu deixo ela primeiro ela ficar enraizada, criar novas raízes, para daí sim regar novamente. Então, essas coisas a gente precisa observar, né, e saber ter mais clareza com relação a isso, porque muitas pessoas hoje em dia falam, ai, rega segunda, quarta e sexta, né? E outra coisa também que eu vou pedir para vocês comentar aqui, gente, eu estou criando um manual de rotina diária de cuidado com as plantas. Se vocês querem ter acesso a esse manual, vai ser um valor bem acessível, né? Então, se tiver muitos comentários escrevendo aqui, manual de cuidados, eu vou tá falando para vocês nos próximos vídeos sobre isso também. Então, para vocês, então, tá adquirindo esse manual, para vocês entenderem um pouquinho mais na prática como que faz para ter plantas bonitas e quais os cuidados diários que eu aplico aqui nas minhas plantas, que vocês sempre comentam aqui que as minhas plantas elas estão bonitas, né? Então tudo isso, gente, eu vou estar compartilhando nesse manual de rotina de cuidados, né? Então comentem aqui manual, que daí eu vou estar terminando esse manual na próxima semana e eu já vai estar disponível para quem quiser adquirir. Outra coisa, gente, que eu também sempre faço muito, por exemplo, aqui com essa jiboia aqui, essa aqui, ó, a jiboia verde e amarela, tá levando ela para fora no dia de chuva, quando chove. A minha avó sempre fazia, pessoas que moram no interior, né, quem sabe aí que faz também isso, né, sabe o quanto que é importante a aguinha da chuva para as plantas, né. A água da chuva, ela já vem com nitrogênio, gente, é a melhor água da chuva, é a melhor água para regar as plantas, elas ficam verdinhas, né, é um adubo natural para as plantas, né. Então, sempre quando chove, não vai colocar numa chuva torrencial, quando tá caindo pedra, né, tá caindo mundo lá fora, como a gente fala, e vai colocar as plantas na chuva. Não, né, gente? Vai estar uma chuvinha calma, aonde você vai deixar da noite pro dia, né? Ou de manhã para de tarde. Não deixar muitos dias na chuva, porque elas não vão gostar, porque vai ser excesso de água na planta, né? Então, sempre, com tudo, gente, vocês vão usar o bom senso. Outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, ficus, nenhuma variedade de ficus, quando você cultiva ela no vaso, ela gosta de ficar na chuva, porque ela fica com o substrato muito encharcado daí e ela pode acabar perdendo as folhas. Então, é bem importante que vocês observem essas coisas. Ai, Ângela, mas dá muito trabalho para levar para chuva, né, gente? Quer ter planta bonita? É isso, né, gente? Dá você fazer o remanejo, você colocar para lá e para cá, como por exemplo aqui, eu já tirei a pleomele que tava aqui, gente, levei para fora para ela pegar uma água que eu vou estar regando ela com água da chuva que eu tenho no depósito. E outra coisa muito importante que eu queria dizer para vocês, gente, coletem a água da chuva, né? Coletem a água da chuva quando vocês puderem, né? Aqui em casa a gente tem uma cisterna de 5.000 litros, então a gente coleta a água da chuva. E eu só rego as plantas com a água da chuva que a gente coleta quando chove, né?
Então, a gente encanou tudo e aí eu guardo, deixo na caixa d'água e aí quando eu quero regar, eu tenho sempre a água da chuva prontinha para mim estar utilizando, né? Então, não falta água, né? Ai, Ângela, como que eu faço para guardar? Guarda em garrafa PET, guarda em litrão, né? Que isso você vai poder armazenar por bastante tempo, né? E assim você vai poder estar regando as plantas de vocês quando não tem água, quando para de chover, né? Então, quando tá chovendo, leva lá para fora uma bacia, um balde, para você estar guardando a água, que a água da chuva faz toda a diferença para você ter plantas bonitas também, porque é fundamental a água da chuva. Gente, observem essas coisas, observe se faz calor, observe se faz frio, observe se tem bastante ou se tem pouca umidade, né? Todas essas coisas interferem na hora de regar as plantas, mas o fundamental que vocês não podem esquecer é colocar o dedinho lá dentro do substrato para não errar na hora de estar regando a plantinha de vocês. Certo, pessoal? E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Se vocês também tiverem dúvidas, vocês comentem aqui nos comentários. Se vocês querem vídeos com a pergunta de vocês, gente, aí eu vou estar fazendo os vídeos com as perguntas de vocês, com as dúvidas de vocês, igual a esse vídeo que eu acabei de fazer agora.